Nos próximos dias é sobre a escola desse ano, e o objetivo da escola desse ano, diferente dos outros anos que a gente trouxe temas, né? Então a gente falou sobre escatologia, falou sobre comunhão e falou sobre missão. Esse ano é um tempo onde a gente quer olhar um pouco para dentro da comunidade, a gente quer fazer uma espécie de reciclagem. Retomar assuntos essenciais que nós entendemos de extrema importância para que ao longo do tempo a gente não perca a essência. Então, no momento que a gente cresce um pouco, a gente pode aos poucos perder aqueles valores centrais da comunidade. E o objetivo então da escola desse ano é a gente retomar esses valores, desde igreja caseira, ceia, amizades espirituais e por aí vai. Ok? Então esteja orando por isso. A gente está num processo de começar a organizar isso. Então que o Senhor nos abençoe. Queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse. Normalmente a gente está mais acostumado aqui às pregações de uma forma mais com trechos, né? Que a gente chama, pega uma perícope e faz uma exposição de um texto específico. E a pregação de hoje era um pouco diferente porque ela é fruto de alguns encontros, de algumas conversas que aconteceram ao longo do recesso. E as pessoas que conversaram comigo ou estiveram nessas reuniões vão lembrar um pouco desses assuntos. E a gente começou a conversar um pouco sobre o esfriamento espiritual e porque nós temos feito muitas coisas na base do automático, do ativismo, e não porque o nosso coração está queimando por Jesus. Então, a mensagem surge a partir dessas conversas, desses encontros, e sobre algo que a gente começa a perceber no nosso coração. Ok? Então, a gente vai ler o capítulo 2, verso 4 e 5 de Apocalipse. Apocalipse 2, verso 4 e 5. Diz assim: contra você, porém, tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, essa é a primeira carta que João recebe nesse livro da revelação de Jesus Cristo, o qual Jesus determina para a igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, ela é uma igreja muito importante dentro da igreja do primeiro século. Ela é talvez uma das 4, 5 igrejas importantes, junto com Antioquia, com Jerusalém, posteriormente com a igreja de Roma. Então, a igreja de Éfeso ela é muito importante. E a gente vai perceber ela a partir do capítulo 18 e 19 de Atos dos Apóstolos, onde Paulo começa um processo de plantação, deixa Priscila e Áquila naquele local, e posteriormente ele volta e estabelece uma base, onde ele fica provavelmente 3 anos. E a gente constata no livro de Atos que ali acontece talvez diferente da realidade de Jerusalém, onde a gente vê aquele derramar do Espírito Santo, ali um avivamento espiritual, um pouco diferente da realidade de Jerusalém. Ao ponto que afeta toda a cidade, afeta a economia, afeta o modo de viver das pessoas. Então, Éfeso, pelo fato de Paulo também ter se estabelecido 3 anos, estabelecido uma base missionária, uma escola teológica, ela se torna uma igreja muito importante. Fora isso, Éfeso era uma cidade importante para o Império Romano. Ela possivelmente está entre as 5 cidades mais importantes do Império, junto com Roma
com Antioquia, a mesma cidade de uma das igrejas importantes, Alexandria, vamos lá, Roma, acabei de citar, já deu um branco. Antioquia, Éfeso, Alexandria e Constantinopla. Alguns colocam Cartago também como uma das 5 cidades importantes, daí você pode escolher qual delas, mas Éfeso está lá. Ela era um lugar estratégico, então ali tinha muito comércio, tinha muita produção cultural e também era um centro religioso muito forte. Tinha ali o templo que está dentro das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo de Artemis ou Diana. Era um templo colossal, gigantesco. A cidade possivelmente tinha em torno de 200 mil habitantes. Isso para 2.000 anos atrás era muita gente. Muita gente. Canoas deve ter o quê? 400? 350? Então era uma cidade muito grande. Então Éfeso era muito importante e Deus estabeleceu uma igreja muito importante naquele lugar. E ao ler a carta, depois você pode fazer isso, pegar a carta aí de Apocalipse, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 7, você vai ver todo o contexto e tudo aquilo que o próprio Jesus fala sobre Éfeso. Sobre a importância de Éfeso, de como eles eram fiéis a Deus, de como eles eram pessoas maduras, pessoas que não tinham quase o que falar deles. Exceto o que começa no capítulo 4, do verso 4, que diz de que o amor deles se esfriou. Então a igreja de Éfeso ela era admirável. Eles trabalhavam muito, eram pacientes e não aceitavam doutrinas falsas. É isso que a gente vai ver nos versos anteriores. Mas Jesus faz um diagnóstico severo. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, aqui, a partir desses versos, desse contexto sobre a igreja de Éfeso, eu quero trazer então esse diagnóstico, um sintoma e depois o remédio. O fato que eu não falei é que Paulo também escreve a carta à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios. E ela é talvez uma das cartas mais altas teologicamente. Romanos é uma carta de uma teologia quase que sistemática, mas Efésios fala sobre as grandiosidades de Deus. Fala sobre questões quase que inefáveis. Talvez, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, que tem coisas que ele não pode falar, o que ele pôde falar está em Efésios. São coisas grandiosas. Ele fala sobre a grandeza de Cristo, do Evangelho, sobre a conexão e o que Deus tem preparado para a igreja, se encontra na carta de Efésios. Então, o diagnóstico que nós temos a partir do que Jesus declara à igreja de Éfeso é que o coração se distanciou. Eles abandonaram o primeiro amor. Trata-se então de um declínio na devoção fervorosa, onde a prática religiosa continua, mas o coração se distancia. Muita atividade, muitas coisas para fazer, mas o coração já não está mais naquilo. O esfriamento espiritual raramente acontece de um dia para o outro. Ele é sutil, continuamos indo aos cultos, servindo dos ministérios, falando a linguagem cristã, mas a motivação do coração mudou. É exatamente isso que o profeta Isaías fala lá em Isaías 29, verso 13. Ele diz assim: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. O diagnóstico de Isaías sobre o povo de Israel é o mesmo que Jesus traz para a igreja de Éfeso.
E a mesma fala que Jesus diz sobre os fariseus, em Mateus 15, verso 8. Porque ele cita Isaías novamente, dizendo que de fato aqueles homens eram rigorosos na sua religiosidade. Eles eram ótimos nos discursos, mas seu coração estava longe. Os lábios continuam perto, mas o coração se afastou. O serviço virou monótono e a devoção virou uma mera obrigação. Ao longo das conversas que a gente teve ao longo de janeiro, e aqueles que estiveram nessas conversas, nós diagnosticamos isso. Você não precisa levantar sua mão. Talvez você não esteve conversando comigo sobre isso, mas talvez você se encontre percebendo isso no seu coração. Como a gente percebe isso também muitas vezes na hora da adoração. Cantamos canções lindas, canções profundas, mas pode ser que o nosso coração não está ali. Pode ser que o nosso coração não está crendo naquelas palavras que a gente está cantando. Que nós não confiamos naquelas palavras que nós estamos cantando. E qual que é o sintoma? O sintoma é que o amor se esfriou. E Jesus, ele também falou sobre isso lá em Mateus 24:12. Ele diz que nos últimos dias a maldade ou a iniquidade aumentaria. E o amor de muitos se esfriaria. O aviso profético de Jesus sobre como o contexto externo pode afetar a chama interior. Jesus está dizendo que as coisas exteriores podem afetar o nosso interior. E se você sondar o seu coração, você vai perceber que isso é muito real. Conforme as amizades que você tem, com as pessoas que você anda, o tipo de conversa que você tem, o tipo de consumo cultural que você tem, o quanto de Netflix, Amazon Prime, músicas que você vai tendo, o quanto aquilo vai diminuindo a sua chama interior. Eu acho que Jesus tem razão, né? O mundo ao redor está tentando apagar a chama do coração. Nós podemos estabelecer que esse nosso coração é o nosso altar interior. E conforme a leitura de Levíticos, a qual nós estamos, Levíticos 6, verso 13, diz: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. E no contexto de Levítico 6, os versos anteriores, fala sobre o sacerdote todos os dias apresentar sacrifício no altar. E não só apresentar sacrifício no altar, mas cortar a lenha, para que tenha lenha disponível todos os dias, para que o fogo não acabe. Nós podemos fazer então uma metáfora a partir desse texto de uma realidade que era real, era um fato. O sacerdote tinha que manter o fogo aceso, cortar a lenha, colocar ali, para que tivesse fogo constantemente para o sacrifício ser apresentado de manhã e à noite. Nós podemos fazer esse paralelo com a nossa vida devocional. O fogo exige manutenção constante para não virar cinza. Nós precisamos colocar lenha no fogo do nosso coração, no altar do nosso coração, para que ele mantenha-se aceso. Nós não podemos achar que esse fogo vai se manter para sempre, sozinho, que eu não preciso fazer nada.
Ou seja, quando paramos de alimentar nossa vida devocional secreta, a chama diminui até sobrar apenas as cinzas de obras mortas. Por isso o apóstolo Paulo exorta a igreja em Roma sobre o zelo e o fervor. Romanos 12, verso 11 diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O coração se distanciando, o primeiro amor morrendo, leva esse amor se esfriar. Nós temos um alerta, nós precisamos manter a chama do nosso coração acesa. E qual que é o remédio? Eu sei que tem que manter a chama acesa, mas como resolve isso? Conforme o texto de Apocalipse, a gente precisa voltar. Existe um caminho de volta. E isso é voltar a contemplar o Senhor. O remédio que Jesus oferece em Apocalipse não é um novo método, mas um retorno. Apocalipse 2:5 diz: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O caminho de volta exige 3 passos práticos, baseados na visão do Cristo glorioso. Lembra-te, arrepende-te e pratique as primeiras obras. Lembra-te, recorde como era no início a alegria da salvação e o prazer em apenas estar na presença de Deus. Você lembra como era isso? Você lembra como eram as suas primeiras orações? Como eram as suas primeiras leituras bíblicas? Você lembra quando você lia a Bíblia e as lágrimas ainda escorriam nos seus olhos? Você lembra quando você fazia orações simples e você provava da presença de Deus no seu quarto? Você ainda lembra? Mais do que você lembrar, Deus lembra. Jeremias 2:2 diz: vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem. Como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Jeremias 2:2 está dizendo que não só nós devemos lembrar, mas Deus lembra dos encontros conosco. E Ele tem saudade disso. Deus expressa saudade da intensidade do relacionamento inicial com o seu povo. Que hoje você possa lembrar dos seus encontros com Deus. E que você lembre que Deus se lembra. E que Ele está te esperando nesse lugar. E Ele não está com uma cara triste. Deus não está zangado com você. Mas Ele tem muito desejo de te encontrar nesse lugar. Assim como Jesus disse para os discípulos em Lucas 22, quando Ele disse: ansiei tomar essa ceia convosco. É da mesma forma que Cristo anseia nos encontrar no lugar secreto. Mas Ele tem um chamado de arrependimento. Ele tem saudade sim, mas você precisa se arrepender. Arrependa-te. Reconheça que a autossuficiência e a mornidão, conforme a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, tornaram o lugar da dependência de Deus, tomaram o lugar da dependência de Deus. Ou seja, o abandono do primeiro amor
é a indiferença espiritual. E como a gente se arrepende? O profeta Oséias nos diz isso no capítulo 6, a partir do verso 1. Ele diz: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Pois depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O Senhor tem saudade de nós. Ele se lembra do encontro. Ele nos chama a termos saudade do lugar de encontro com Ele. Mas Ele nos chama também a nos arrependermos. Não só lembrarmos, mas voltarmos, nos arrependermos, mudarmos. Não é só sobre, lembrei que era bom, mas é sobre voltar de fato. Arrependimento, mudança de fato. Ok, eu lembrei, eu voltei, mas o que eu faço? As primeiras obras. Volte à simplicidade da oração, da leitura da palavra, da mesa da comunhão e do serviço movido pelo amor, visando o quê? Contemplar Cristo. O remédio é o caminho de volta, e Ele é as primeiras obras, que não é outra coisa senão contemplar o Cristo glorioso. Então nós precisamos entender que antes do capítulo 2 e 3 das cartas, tem o capítulo 1, uma questão básica. Antes do 2 e do 3 vem o 1. E no capítulo 1, antes das exortações às igrejas, há a revelação de Jesus. Eu queria que você abrisse então novamente em Apocalipse 1, do verso 12 ao verso 18. Todos já abriram? Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo, para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Nós deveríamos começar a usar a nossa imaginação. Nós temos um grande problema hoje. Nós estamos terceirizando tudo para IA. Então talvez a gente pegaria esse texto, jogaria para IA e pediria: me dê uma imagem. É legal. Mas você está deixando a sua imaginação de trabalhar. Você pode fazer isso, tá? Não vai ser pecado você pedir para IA fazer uma imagem.
mas você deveria forçar um pouco mais a sua imaginação. Deus te deu imaginação para você imaginar, para você pensar. Tente ler esse texto e tente imaginar essa cena. Nenhuma das nossas imaginações se compara ao que de fato João viu. Aquela visão foi mais chocante para João do que Mateus 17, quando ele viu Jesus antes da crucificação, quando ele tem aquele momento onde ele encontra com Moisés e Elias. E lá diz que seu rosto começa a brilhar, todo o seu corpo brilha, uma voz vem a eles dizendo que era para dar atenção mais ao filho do que Moisés e Elias. E certamente aquela cena foi chocante para todos eles, ao ponto que Jesus pede para que eles não falem. Mas João viu algo mais glorioso. Jesus ressurreto já era algo extraordinário, mas o Jesus exaltado de Apocalipse 1 é a cena que todos os profetas apontam. É o que Daniel 7 viu. E tantos outros textos, como Salmo 110, Davi viu essa cena. Ao longo da história da igreja, muitos homens e mulheres tiveram visões sobre Jesus. E nós chamamos essas visões de visões místicas, visões beatíficas. De alguma forma foi aquilo que Paulo viu no caminho de Damasco. A vida dele nunca mais foi a mesma. Nós não estamos menosprezando a leitura fiel das Escrituras, nós não estamos menosprezando uma vida devocional de oração, nós não estamos menosprezando a mesa da comunhão, o partir do pão, até porque Atos 2,42 diz que aquela igreja era perseverante nessas práticas. Mas o que eles almejavam mesmo era ver Jesus. Tudo o que eles faziam era para ver Jesus. Então, para qualquer tipo de mal espiritual que possa nos afetar, o remédio é ver Jesus. Antes de corrigir o esfriamento espiritual de Éfeso, Jesus se revela a João demonstrando sua glória arrebatadora. Ele não aparece mais como um homem de dores, mas como o Senhor ressurreto em glória. A revelação do Filho do Homem, nós vemos as descrições no verso 13 e 16. Antes de Jesus apontar o erro, ele se mostra em sua glória. Ninguém volta ao primeiro amor sem uma nova visão de Jesus. Olhos de chama de fogo. Verso 14. Ele vê além da nossa agenda cristã. Ele busca o fogo sagrado da devoção, não apenas o suor do nosso trabalho. A voz de muitas águas, no verso 15. Sua voz deve ser a mais alta que o barulho das nossas obrigações. Precisamos parar para ouvir aquele que detém as chaves da vida. O Senhor dos candeeiros. Verso 13, Apocalipse 2, verso 1. Ele caminha entre nós. O reavivamento acontece quando percebemos que Ele está presente, não apenas no livro. Ele não só está nas Escrituras. Ele é aquele que anda por meio dos candeeiros. Ele se movimenta no meio da sua igreja. Ele não está longe, Ele está perto. A
A identidade de Cristo é a resposta para o esfriamento. Apocalipse 2 e 3, Jesus inicia cada carta usando uma característica da visão do capítulo 1. Para a igreja de Éfeso, que perdeu o primeiro amor, ele se apresenta como aquele que anda no meio dos candeeiros. O remédio para o esfriamento espiritual é perceber que ele está presente, caminhando entre nós. Ele não é uma figura histórica distante. Ele é a presença ativa que sustenta a chama de amor da igreja com seus olhos ardentes de fogo. A resposta para o esfriamento é a identidade de Cristo. Ao contemplarmos Ele, nós somos transformados. O esfriamento espiritual acontece quando paramos de olhar para a glória de Jesus e começamos a olhar apenas para as nossas tarefas. Mas Ele diz lá em Apocalipse 1,18: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Se Ele venceu a morte, Ele pode reavivar o que morreu em nós. A contemplação de Cristo tira o nosso foco do fazer e coloca o nosso foco em quem Ele é. O amor é reacendido quando percebemos novamente a grandeza de quem nos chama. João se vira para quem fala com ele. Ele está nos chamando de volta para o lugar secreto. Ele tem saudade de nos encontrar nesse lugar. Ele nos faz um convite à intimidade. A revelação do Jesus glorioso culmina em um dos convites mais íntimos da Bíblia, feito à igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas que estava morna. Lembra, Laodiceia diz: eu estou a ponto de vomitar você. A carta a Éfeso é a primeira, a igreja que é muito exemplo. Mas ele fala: você está com o amor se esfriando. A última igreja, ele chega a dizer: eu estou a ponto de vomitar você, porque você me abandonou totalmente. Mas olha a resposta de Jesus à igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, do verso 19 ao 21. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Para a igreja que ele está dizendo: eu estou a ponto de te lançar fora. Ele diz: eu só estou falando isso para você porque eu te amo. E se você se arrepender, eu estou aqui do lado de fora, batendo na porta. Abre que eu vou entrar. Eu vou entrar de novo. Eu vou caminhar no meio de vocês de novo. Eu vou ter comunhão com vocês de novo. E eu te prometo que você vai sentar do meu ladinho no meu trono. Nenhuma outra igreja recebe essa promessa. Não importa como está o seu estado espiritual, ainda há chance do Senhor aquecer o seu coração. Não importa como você chegou aqui hoje. Se você chegou voando no Espírito, ou se você está a ponto de abandonar a fé. Não importa. Ele pode te encontrar aqui hoje e mudar a tua vida. Ele pode aquecer o seu coração de uma forma que nunca mais vai apagar. O Cristo que tem o rosto como o sol em sua força
É o mesmo que bate à porta do coração, chamando uma igreja morna de volta à comunhão, e promete levá-la a sentar-se com Ele no seu trono eterno. Não duvide dele. Ele é poderoso para lançar fogo no seu coração. Seus olhos são como chama de fogo. Aqui eu quero já me encaminhar para a conclusão. O primeiro amor não é recuperado por esforço humano ou força de vontade, mas por revelação. Quando contemplamos Jesus como Ele é, santo, poderoso e presente, o nosso coração se incendeia novamente. O esfriamento é a ausência da visão de Cristo. O reavivamento é o retorno à visão dele. O amor é reacendido quando descobrimos quão glorioso é o Senhor a quem servimos. O esfriamento espiritual é o resultado de olharmos demais para o que fazemos e de menos para quem Jesus é. A cura para o nosso desânimo espiritual é a contemplação do Cristo glorioso. Existe um chamado à contemplação e uma recompensa. A recompensa para quem volta ao primeiro amor, ou seja, estar com Ele, contemplá-lo, é a plenitude de vida em Deus. No próprio desenrolar da carta à igreja de Éfeso, ele diz: dar-te-ei de comer da árvore da vida. Ele promete vida e vida em abundância para aqueles que se voltam a Ele, para aqueles que contemplam Ele. Deus não quer apenas as nossas mãos ocupadas com o serviço a Jesus e a sua igreja. Ele quer o nosso coração cativado por Jesus. O primeiro amor não é sobre o tempo de conversão, mas sobre a prioridade que Ele ocupa em nossas vidas hoje. Você pode ficar de pé? Eu quero ler um último texto antes de finalizar, que é 2 Timóteo 1, verso 6, que diz assim: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, nessa noite, eu gostaria de convidar que nós pudéssemos orar uns pelos outros, e que nós pudéssemos clamar a Deus para que o coração do nosso irmão seja incendiado, para que a nossa vida espiritual seja retomada, que nosso amor pelo Senhor seja elevado. Cada um aqui pode sondar o seu coração e saber como se encontra. Você pode dizer: não, eu estou bem, certo? Mas sonde seu coração se você não tem feito as coisas simplesmente na base das obrigações, na base dos afazeres, e se você não perdeu de vista a beleza de Jesus, o glorioso amor do Senhor. Nós precisamos voltar a contemplar a sua beleza, a sua formosura, o quão gracioso e misericordioso Ele é. Eu quero orar nesse momento, e aí, conforme nós vamos adorando o Senhor com música, sai do seu lugar e vamos orar uns pelos outros. Pode fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que Teu Espírito Santo possa remover dos nossos olhos todo tipo de barreira, Senhor, que tem nos impedido de ver Cristo como Ele se apresenta em Apocalipse 1.
Eu te peço, Senhor, que a visão do Cristo glorioso, do Cristo ressurreto, do Cristo exaltado, possa desfazer, destruir toda a frieza dos nossos corações. Abre os nossos olhos para contemplar a sua beleza e a sua formosura. Assim como você permitiu que a igreja